Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no início do vídeo que ajuda bastante o canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva e me acompanha também nas minhas redes sociais. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história dos irmãos necrófilos de Nova Friburgo. Ibrahim e Henrique de Oliveira nasceram e cresceram em uma família extremamente pobre. A família morava na zona rural do município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ibrahim e Henrique tinham mais dois irmãos, Márcia e Jailton, sendo Henrique o mais velho deles. O pai, Brás de Oliveira, era um homem do campo e, como tal, realizava trabalhos braçais. Muitos acreditavam que ele tinha algum distúrbio mental, pois ele não conseguia manter nenhum contato social com ninguém. Muitas das vezes, quando ele estava no campo fazendo algum trabalho e o patrão contratava mais gente, ele simplesmente abandonava o trabalho ali e se recusava a ter a ajuda de alguém. Já a mãe, Maria Luísa, sofria constantemente agressões físicas do Brás, que era um homem alcoólatra e que costumava discutir e posteriormente agredi-la. Devido à infância deles ter sido bem conturbada, eles não foram à escola, então eles não sabiam nem ler e nem escrever. Além disso, eles eram extremamente pobres e muitos acreditam que eles nunca saíram ali da área rural de Nova Friburgo, que eles nunca chegaram até mesmo ir ao centro. Por conta das surras que os meninos levavam do pai, muitas das vezes eles fugiam para a mata para se abrigar. E muitas vezes eles passavam uma noite inteira por lá passando fome e sede. E o Ibrahim, já desde criança, ele apresentou um comportamento muito bizarro. Ele matava alguns animais e depois ele foi visto tendo relações com esses animais mortos. E a partir daí surgiram vários rumores de que ele estava possuído e que em noite de lua cheia ele se transformava. Até que em 1991, uma jovem de 21 anos chamada Eliana Macedo Xavier desapareceu na região de Rio Grandinho. Alguns dias depois, o seu corpo foi encontrado em 15 de fevereiro em um estado avançado de decomposição, na mata da região. Ela havia sido morta por estrangulamento com um fio de arame que ainda estava em volta do seu pescoço. Ao lado do corpo foi encontrada uma certidão de nascimento, uma cruz de madeira preta, uma carteira e suas roupas íntimas. E ela também foi vítima de necrofilia. De início, as pessoas rapidamente já desconfiaram do Ibrahim, porque ele tinha feito aquilo com os animais, tinha tido relações com os animais mortos, e a vítima tinha sido vítima de necrofilia. Não conseguia achar o certo, como as pessoas chegaram, tanto nessa conclusão. Porém, ninguém tinha provas concretas, de que havia sido ele. Alguns meses depois, em julho do mesmo ano, o corpo de Norma Cláudia de Araújo, de 11 anos, também foi encontrado. Seu corpo foi encontrado com as mesmas características de morte da Eliana. Assim, coincidentemente, as duas vítimas eram negras e moravam na mesma região. A criança também foi encontrada com um arame similar no pescoço e sinais de violência sexual após a morte. E as pessoas ficaram revoltadas com a polícia, a população inteira, porque eles já viam, tinha dado algumas pistas, alguns sinais de que era o Ibrahim, porém a polícia não levou a sério, porque não tinha provas. Então a população ficou revoltada, disse que era porque eram vítimas negras e que a polícia estava fazendo um descaso porque também eram pobres. Porém, algum tempo depois, algo convenceu a polícia de que era o Ibrahim, que tinha cometido esses dois crimes. E ao ser interrogado, ele de fato contou que havia matado, a Norma, de 11 anos. E disse que o motivo havia sido porque ela disse que não gostava de negros. Porém, era mentira, já que a Norma era negra. Então, o Ibrahim foi julgado no Estatuto da Criança e do Adolescente e foi condenado a ficar no Instituto Padre Rafael até os 18 anos. E há relatos que os irmãos cometiam os crimes juntos.
Também há outro relato que o Ibrahim havia abusado de sua própria mãe e o Henrique de sua própria irmã, e que ela teria engravidado e abortado esse filho. Aos 18 anos, o Ibrahim foi liberto, e 4 meses depois, outras mortes aconteceram com o mesmo modus operandi de antes. Mulheres negras estavam sendo mortas com arames ou foice, e seus corpos não estavam sendo machucados da cintura para baixo para depois o assassino cometer necrofilia. E alguns pertences das vítimas eram roubados e levados como troféu. Nessa mesma época, os irmãos estavam vivendo na mata e morando em cavernas, roubando comidas de algumas casas próximas. Eles tinham uma tia chamada Vera Lúcia que os ajudavam levando comida para ele, algumas vezes na mata. Porém, em 1º de abril de 1995, ela foi morta a facadas e abusada. E o seu corpo foi encontrado a cerca de 200 metros de sua casa, com um tronco dentro de sua vagina. Já no dia 27 de fevereiro de 1995, João Carlos Maria da Rocha estava com sua esposa Elisete Ferreira na Cachoeira da Janela das Andorinhas, na região de Nova Friburgo. Então a Elisete resolveu tirar um cochilo e o João resolveu nadar um pouco. Em dado momento, o João percebeu que a Elisete estava gritando e de longe ele avistou um homem em cima dela. Para defender a Elisete, o João acabou entrando em uma luta corporal com o Ibrahim, mas acabou sendo morto a pedradas pelos irmãos. E depois eles cometeram necrofilia com o João. A Elisete foi arrastada pelo matagal, sendo abusada pelo Ibrahim. Ele ficava em volta dela dançando, segurando uma cruz preta e uma Bíblia. E aproveitando o momento de distração dos irmãos, eles achavam que ela estava fraca ali, que ela já estava debilitada e que ela iria morrer. Então ela aproveitou um momento de distração para fugir e sair correndo. Ainda nua e com vários ferimentos pelo corpo, e para escapar ela acabou se jogando de um barranco de cerca de 2 metros. E ela acabou sendo encontrada por umas pessoas que caminhavam pela região e foi levada até o hospital. Ibrahim e Henrique fizeram 8 vítimas no total. Outra vítima foi Odete de Carvalho, que foi morta em sua residência aos 56 anos de idade no dia 17 de maio de 1995. Seu corpo foi encontrado pelo seu marido, José Lata. Ela foi atacada com golpes de foice e depois foi abusada. Outra vítima foi Maria Dorcileia Faltz. Ela estava grávida e foi atacada em sua residência por Ibrahim e Henrique na frente do próprio filho, Adriano Faltz, de 9 anos. Depois ela foi arrastada para o alto da mata, onde foi abusada enquanto era asfixiada com seu próprio sutiã. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte ao crime, segunda-feira, com sua genitália mutilada. O filho dela, o Adriano, de 9 anos, acabou sendo morto também, ao tentar defender a sua mãe. Ele foi encontrado na cozinha de sua casa pelo seu pai, Isildo Onofre, apresentando muitos ferimentos e em estado grave. Ele chegou a ser socorrido pelo pai, mas acabou falecendo 2 dias depois no hospital. E a maioria das vítimas dos irmãos eram mulheres negras e de classe extremamente baixa. Devido ao grau dos crimes, o prefeito da cidade de Sumidouro, essa cidade fica a cerca de 45 quilômetros de Nova Friburgo, fez um apelo ao secretário de Segurança Pública do Estado. E em junho de 1995, o BOP, o Batalhão de Operações Especiais, foi enviado para prestar ajuda aos policiais. Vários panfletos com o rosto dos irmãos foram espalhados pela cidade. Paralelo a isso, os casos de racismo começaram a se espalhar pela região, fazendo até com que a população desconfiasse de qualquer homem negro que morasse ali na região. Da mesma forma que quando a polícia avistava 2 homens negros andando juntos, eles achavam que se tratavam dos irmãos. E chegaram a oferecer uma recompensa de cerca de R$5.000, que na época era um valor bem alto, para quem tivesse alguma informação sobre eles. Várias casas abandonadas foram destruídas para evitar de servirem de abrigo para os irmãos fugitivos. Até que no dia 16 de dezembro, um lavrador chamado
César de Araújo avistou o Ibrahim próximo a um sítio em Rio Grandina e avisou ao Bope. E logo, que o Ibrahim viu, o César, ele tentou, atacá-lo. Então o Ibrahim tomou 5 tiros de um soldado do Bope. Ainda assim, ele conseguiu fugir correndo pela mata, mas horas depois foi encontrado morto. Porém, o Henrique ainda estava foragido e ele permaneceu assim até o dia 17 de junho de 1996, 6 meses depois. Ele então se entregou à polícia e ficou com muito medo de ser morto, assim como o Ibrahim. Ele chamou uma promotora e se entregou. Em 1º de setembro, ele foi julgado e se declarou inocente. Ele disse que só acompanhava o irmão nos crimes e não tinha provas de que isso era verdade, a não ser a única sobrevivente, que é a Elisete. Então, após o julgamento de 16 horas, ele foi condenado a 34 anos de prisão e colocado em uma cela separada para não sofrer agressões de outros presos. Foi feito alguns exames e foi constatado que o Henrique não tem nenhum distúrbio mental, que ele poderia ter entrado em um estado de loucura junto com seu irmão. Tem outro caso aqui, no canal que eu falo, sobre isso, que é um caso de folia a Deus ou folia a dor, que é um estado de transe, que 2 pessoas entram, e cometem algum crime ou alguma loucura juntos. Vou estar deixando aqui no card para vocês conferirem esse caso que eu já contei aqui no canal também. Eu não consegui achar se o Henrique está vivo até hoje ou não tem mais informações sobre ele, então não sei se ele está vivo ainda, não consegui achar para vocês. E foram inspirados 2 filmes, nesse caso. O primeiro filme é Isolados, de 2014, e o segundo filme é Macabro, de 2020. Então, esse foi o Arquivo Misterioso de hoje, então agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso é um caso muito, muito doido. É um caso brasileiro, meio antigo já, não tem tantas informações, Eu acredito que na época não tinha tanto celular, rede social, nem nada, então não tem tantas informações. Eu consegui encontrar o básico para vocês, mas mesmo assim, esse básico que eu já contei é um caso bem bizarro, bem estranho, perturbador também. Eu acredito que o Ibrahim, e o pai dele tinha algum distúrbio mental, igual eu cito no caso, que muitas pessoas acreditam isso, já que o pai dele não conseguia ter um convívio social bom com ninguém. Eu acredito que os dois tinham alguma doença mental que deveria ter sido tratada, e talvez teria evitado tudo isso. Acredito também, na desinformação de toda a família, dos pais, da família inteira, que não conseguiu auxiliar os dois, não justificando, claro, mas mesmo assim talvez teria tratado, um pouco de tudo isso. Então é isso, esse é um caso bem curto. Quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários, vou estar deixando aqui no card, como eu falei, para vocês conferirem, o outro vídeo. Deem sugestões de casos, faz tempo que eu não peço aqui no canal para vocês darem sugestões, mas podem deixar aqui, com certeza eu vou adorar fazer algumas sugestões de vocês. Então é isso, se você não deixou o like, já deixa, que ajuda bastante o canal a crescer. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe também nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.